o cidadão, sou o Wellington Jorge Azevedo. Disponho aí. Tempo. 2 minutos. Prorrogáveis. Com mais 2. Boa noite a todos, né? Estamos aqui mais uma vez, né? E esse plano, eu já li ele 2 vezes, ele é bem bacana, tá bem interessante. Só que uma coisa que eu sempre digo, o SUS no papel ele é uma maravilha, porém na prática a realidade é outra. Então que nesse plano não seja somente no papel, mas que ele venha para a prática para a população, porque os procedimentos são ótimos, as ideias são boas. O povo agradece e o meio ambiente mais ainda, quando o nosso lixo é descartado de uma forma correta. Eu tenho algumas considerações para fazer sobre o plano, eu tive que anotar porque senão a gente esquece. O primeiro é até a questão financeira para o município. Nós estamos vivendo um tempo de gasto, de cortar gastos, um tempo de receitas caindo. E se eu não me engano, no plano diz que a prefeitura gasta R$15 mil por mês apenas enterrando lixo. Sendo que uma boa parte desse lixo, ele não é lixo, ele é um material que pode ser reaproveitado. Então, no próprio programa diz sobre a coleta seletiva, sobre a reciclagem. Isso aí, reciclando apenas 50% do potencial de lixo que a cidade teria, já geraria uma economia de cerca de 1.600, 1.700 mensais. Fora que geraria renda e emprego para outras pessoas. Isso criaria um ciclo. Então, acho que isso deveria ser muito bem pensado. E na relação do lixo orgânico, que é maior ainda pelo que eu pude ver, se a gente não conseguisse compostar apenas 30% desse lixo, já seria a mesma quantidade de economia e também geraria renda. Principalmente ajudaria os nossos agricultores familiares com o adubo que seria criado. Então, é até uma questão a ser pensada, que uma coisa que no papel é bonito, se for para a prática vai ser melhor ainda. Então, acho que devemos realmente pensar nessa questão. E o que eu observei no plano, ele não fala de uma usina de compostagem. Ele fala só de uma usina de triagem e de reciclagem. Eu conheci uma usina de triagem e compostagem, eu achei muito bacana, eu apaixonei por ela há muito tempo atrás. Eu nem sei se ela existe ainda, que é a de Goianá. Existe ainda? Não sei se existe, mais ou menos, né? Eu gostei muito, eu achei bacana. E no plano não fala sobre criar uma usina de compostagem, sendo que, se eu não me engano, 60% do lixo é um lixo orgânico, um lixo que poderia de repente ser compostado e gerar até renda, e gerar diminuição do valor gasto para o aterro. Então, acho que seria interessante a gente até repensar isso, porque uma usina de triagem e reciclagem, não sei se enquadraria dentro da associação que tem. Seria dentro da associação ou seria uma coisa à parte da prefeitura? Não, olha só, você fez um monte de perguntas ao mesmo tempo. Não, é mais essa questão a usina de triagem vai ser integrada em associação ou... Na verdade é o seguinte, você conheceu uma usina, provavelmente você foi lá quando ela funcionava, a de Goianá, né? Eu naquela ocasião, eu até visitei também, e todo mundo ficou muito encantado, né? A primeira questão da usina, o primeiro passo é a questão da conscientização, né? Na época o prefeito de Goianá era ele até morreu, tinha um sobrenome diminutivo, eu não lembro, era um senhor. Quem começou com Goianá foi a primeira prefeito de Goianá foi uma mulher. Maria Helena, né? Prefeita hoje. É a prefeita de hoje. E toda vez que eu encontro ela em algum evento, eu falo sobre isso. Que Goianá era um exemplo regional, não só da questão da reciclagem. Tinha um controle de população canina muito bem feito, tinha a questão da coleta seletiva com usina de compostagem e reciclagem, era um trabalho muito legal. Só que, na época, quando eu fui, já não era mais a Maria Helena, esqueci o nome dele, ele até
faleceu. Ele dizia que a questão da reciclagem tem que ser um trabalho contínuo, muito sério, porque as pessoas, se você ficar uma semana sem falar, todo mundo deixa de separar, entendeu? Então, eu acho que é válido. A gente, é ruim eu falar, porque eu não estou falando por mim, a gente, pelo departamento, mas só que depende do executivo, a gente tem um estudo, a possibilidade, eu estou dizendo que é a possibilidade, porque não depende de mim, de nós construirmos efetivamente uma usina de reciclagem e compostagem. Só que muito melhor do que aquela, porque a compostagem, para quem nunca viu um pátio de compostagem, ele demora de 90 a 120 dias, dependendo da temperatura, umidade e tudo mais, para o material virar um composto e ser aproveitado. A gente está conversando com uma empresa que faz isso em 7 dias. Para você ter ideia, essa empresa foi uma que apareceu no Fantástico, que tinha um shopping em São Paulo que tem um teto verde, onde eles aproveitam todo o material gerado na praça de alimentação e eles viram um composto e é colocado um acelerador de processo, e o composto dura apenas 7 dias. Nós já visitamos uma usina dessa em Mariana, que é muito legal, aí você ia babado, você viu a de Goiânia, de lá você ia babado, porque é tudo com esteira rolante, e ela é no alto e tem uns bags embaixo, cada um de um lado joga num buraco que está do lado dele, cai dentro de um bag específico para PET transparente, PET colorido. Então a ideia é essa, com o aproveitamento de todos o pessoal das câmeras que já existe hoje. Eu estou falando que é um projeto que foi visto, que já foi conversado várias vezes, mas que depende de um monte de coisa, somente de grana. Se isso sair, inclusive com a possibilidade de receber material de outro, porque a usina para ser usada ela é muito grande, receber inclusive resíduos de outros municípios, gerando aí mais renda, inclusive. Tomara que isso aconteça. Esse é um projeto, está sendo conversado já há algum tempo com o pessoal, só que isso envolve a desapropriação da área, compra da área hoje existente do aterro. Enfim, a ideia é essa, tomara que aconteça. Vamos rezar para isso. E fiquei muito contente da sua primeira fala. Eu já li o plano 3 vezes, vocês prestaram atenção nisso também? Que legal que todo mundo tivesse feito isso. Então, você precisa cobrar. Eu acho que tem que ler e tem que cobrar. Não é cobrar perturbando, não, mas é falar. Entendeu? É o cara saber direito como você falou bonitinho que você tinha que falar aí agora. Porque é legal isso, né, galera? Mas é isso, você conhecer aquilo que você está falando, e falar, e ver, e para o povo somente também empurrado, cara. Então tem que encher o saco de vereador, né, cara? Encher o saco de prefeito, encher o saco da gente lá, mas tem que falar assim. Tem que cobrar, tem que falar, mas com propriedade. E é o que você acabou de falar, com propriedade. Então, parabéns para você, cara. Obrigado. Realmente, né, essa questão da população é muito complicado, né, a população participar. Mas o que eu vi nesses últimos dias, eu vi que a população está empenhada, porque infelizmente a coleta seletiva aqui em Matias ainda está meio capengando. Mas se anda pela rua, você vê ali separado o papelão, a garrafa. Infelizmente, às vezes fica 2, 3 dias, porque a população às vezes não sabe o dia que vai passar, às vezes o dia que não passar não passa. Então vai ficando ali, isso até desmotiva. Até no programa eu vi que são acho que 2 vezes por semana que você passaram fazendo a coleta, então assim, realmente é interessante. E eu também li também sobre a questão do lixo, que é colocado no chão, nas sacolinhas, né? Aí já vem os outros males, o cachorro rasa, ele espalha, que a chuva leva. Aí tem várias questões, eu acho que a gente poderia, né, até aqui dentro da casa mesmo, sair um projeto aí que dá um incentivo à população a fazer aqueles cestos de lixo alto, pelo menos para pôr o lixo, né, o lixo orgânico, o lixo que o cachorro vai pegar. O reciclável você pode pôr no chão, mas pelo menos no alto. Porque ficaria interessante, ficaria bacana até para a cidade, né, ficar mais limpa, porque assim, infelizmente a gente tem esse problema de cachorro na rua, então acho que seria interessante a gente estar vendo isso futuramente. Está no Alto Santa Rita, no poste. Também vi sobre a questão dos entulhos, né, porque realmente é responsabilidade do morador da destinação dele, mas infelizmente foi até na fala do prefeito no dia da questão da enchente, às vezes o morador não sabe nem onde vai levar. Tem até um questionamento de uma pessoa, eu falo cidadão, que perguntou para ele que foi autorizado a levar, quando chegou lá, falou que não podia e teve que voltar. Então acho que assim,
A gente está criando os PEV, né? Seria formidável. E aí a gente poderia amenizar muitos problemas, muitas queixas sobre essa questão. Complementando a sua fala, o tal do PEV que está falando chama ponto de entrega voluntária. Para o município isso é um achado. Porque hoje é o que você falou, todo mundo, porque eu sofro com isso. O cara bota um entulho na porta dele e liga me dando esporro porque não foi buscar ainda. Entendeu? É assim que funciona. Não é porque que não foi buscar, é obrigação dele. Agora, a prefeitura tem que arrumar um lugar sim. Então o tal do PEV é o ponto de entrega voluntária, que é o lugar, o cara que mora no Monte Alegre vai jogar de obra lá. Olha o quanto isso facilita para a prefeitura. Em vez de ficar catando na porta dos outros, vai buscar num lugar só e dar uma destinação adequada para isso. Mas até que a construção vira um monte de coisa. Né? Não sou eu que estou falando, não. Existe um monte de coisa que se fala sobre isso. Porque até o cara regrou, o cara jogou um sofá dentro do quarto do Monte Alegre. É brincadeira. Né? O cara é maluco. Mas tem que ter um ponto de entrega voluntária. Eu vou fazer o quê com a porcaria? Isso é obrigação do município. Olha isso. Permite só uma partida, só para somar. Itutinga, depois de São João del Rei, na saída da cidade, existe um clube chamado Yacht Club, no lugar assim da barragem. Na saída, 2 pontos. Existe uma gaiola imensa, de vergalhão, mas assim com uns 2 metros de altura, 2 metros e pouco, e existe uma caçamba do lado. Aquele lixo orgânico, a caçamba. Os reciclados, a pessoa joga por cima da gaiola. E a prefeitura vai lá, depois a cooperativa vai lá e separa. Uma coisa toda de se fazer. Verdade, vai não. E nós vamos falar de ponto de entrega voluntária é mais do que isso até, né? É tudo. Né? É o cara que tem um fogão que não serve mais, que tem um sofá que não serve mais, que tem um material de obra, de construção que deixa na porta dele que ele tem que recolher. É um material de porta. Eu mesmo tenho um problema. Não pode mais recolher podre. Na casa tem um jardinzinho que corta grama, coisa e tal. Não pode recolher mais. Mas aonde que eu vou jogar? Então é o seguinte. Você não recolhe mais, tudo bem, mas eu tenho que dar um lugar para eu estou falando contra mim mesmo, mas a ideia é essa. Então o PEV é isso. Eu podei a grama da minha casa, opa, eu não vou deixar ninguém vai recolher na minha porta, eu não tenho que fazer isso. Mas eu tenho que ter um lugar para jogar. Então, ponto de entrega voluntária é cobrar do povo para poder falar. Principalmente os bairros em construção, né? A gente vê que tem muito disso, então às vezes fica lá, a chuva leva e traz lá para baixo. Não tem nada a ver com o morador e o outro vai ficar na porta da casa dele. Então, toca o bueiro, aí ajuda na enchente. Mais um detalhe, tocar fogo em mato é crime ambiental, viu? Aí o cara pega, junta o matinho dele, joga lá o plástico, o papelão e toca fogo. Hein? Lembrando disso, só chamar a polícia. Olha assim. Até na figura, acho que 65 fala sobre isso. Sobre um projeto lá, um cronograma. Vai explicando direitinho como funciona. E lá tem assim, a questão, né, da gratuidade, tem a questão de um que vai ser uma taxa, que é maior. Realmente, né, interessante essa questão da taxa. Mas eu acho que, inicialmente, para a população, assim, que aqui a gente está numa cidade, infelizmente, que construir está caro. Você comprar um lote, você vai ficar endividado a vida inteira para pagar ele. Então, qualquer taxa a mais já seria até uma coisa complicada. Acho que com uma construção de pequeno porte, acho que poderia ter isenção. É lógico, as construções maiores, aí sim, o cara está investindo, vai ter um retorno bom, principalmente com os valores atuais aqui do município. Então poderia haver essa questão. Só essa questão a gente poderia observar da questão da taxa. E também tinha em relação às multas, né, que foi até abordado na reunião, na audiência sobre a enchente. Até o prefeito falou que pretende fazer isso. Realmente, tem que haver uma multa, assim, para quem, depois que você colocar lá um PEV para ele jogar, ele não levou, jogou na porta da cadeira, aí sim, aí realmente tem que responsabilizar também o morador, porque está dando condição para ele descartar, mas para continuar jogando ali de qualquer jeito. E não só também para lixo, porque infelizmente a gente vê muito material de construção jogado no passeio, mas não é aquele material que vai ser colhido daqui a uma semana, não. É material que está ali 2, 3 anos.
já virou lixo, porque já tem mato, já tem tanta coisa ali. Então, até pensar em, isso aí já é outra questão, mas até pensar nisso de incluir isso também. Sobre os resíduos de saúde, né? Eu acho que a gente tinha que pensar uma forma de trazer até uma diminuição desses resíduos. Eu trabalho no posto de saúde e a gente vê que às vezes muito lixo gerado ali poderia ser evitado. Isso é claro, além de trazer economia para o município na questão de não gastar mais com material, ainda vai economizar na questão de pagar para dar fim daquele material. Então acho que a gente poderia desenvolver isso, como está no programa lá nas escolas, sobre essa questão, mas também poderíamos desenvolver com os setores da prefeitura, saúde, educação e tudo, para a gente poder estar diminuindo até a produção de lixo da cidade, e tem que partir o exemplo da administração, da gestão, da prefeitura. Se a prefeitura dá o exemplo no lixo dela, que é reciclado e diminui, então a população vai ver uma inspiração e vai estar ali junto ali. E sobre os PEVs para recolher pilha, né, eletroeletrônicos, essas coisas, eu acho que a gente precisa disso. Porque quando vocês fizeram, até tinha nas caixas em alguns lugares, no posto lá tinha. Só que eu não sei mais onde está aquela caixa. E sim, as pessoas levavam várias pilhas, várias baterias para a destinação, mas aí, não sei se as pessoas esqueceram, infelizmente, como o Maurício falou, às vezes tem que ficar no tranco ali, que senão vai parando, e para. Então foi isso que aconteceu, a gente está ali, mas criar um ciclo de vistoria, de fiscalização, de avaliação, para poder não acabar as coisas boas e manter ali, para a gente poder estar trazendo esse benefício aí. E até ali também, na época que vocês fizeram, tinha até uma questão do recolhimento do óleo, né? Do óleo de cozinha. E, infelizmente não tem mais. É lamentável, né? Quer dizer, era um avanço que acabou indo embora e às vezes a população nem percebeu. Aí já envolve outras questões e tal, mas a gente poderia pensar nisso novamente dentro desse plano, para a gente poder estar dando um fim. Porque, infelizmente, isso vai para o ralo e aí vai trazer todo aquele transtorno para o meio ambiente. Tá? Do mais é só isso mesmo e gostei muito do plano, espero que ele realmente vá ser instalado, né? E que possamos aí estar junto aí para ver o que a gente pode fazer. Muito obrigado. A gente é que agradece a sua participação. Como o Maurício falou, quem dera, né, Maurício? Se a maioria da população se conscientizasse, lesse o plano e viesse debater aqui com a gente na audiência pública e oportunamente quando for colocado em apreciação o projeto para virar lei. Agora, eu concedo a palavra aos vereadores, se quiserem fazer uso. Alguém? Senhor presidente, gostaria só de fazer algumas pontuações. Ana Lúcia, né? Ela fez aí uma demonstração da situação encontrada, da situação proposta, e evidentemente a gente sabe que nós estamos saindo de uma situação, estava saindo de uma situação, se propondo com uma situação que a gente vai caminhar aqui no ponto. No futuro, com certeza, a gente vai chegar lá. Eu entendi, achei até muito pertinente e oportuna a intervenção do Wellington, quando ele fez algumas colocações, que até algumas coisas que eu ia até comentar, ele já fez alguns comentários, quando ele falou dessa usina das Goianá, a gente até esteve lá sim, me parece que o prefeito em Wellington, lá a compostagem, a usina de compostagem, ela por si só se pagava, por si só ela pagava as pessoas que trabalhavam. Inclusive na época também nós vimos lá o negócio do canil, tratamento, castração, enfim. Era um projeto realmente piloto de exemplo aqui da região. Eu só gostaria, não sei se você, Ana Flávia, Ana Lúcia, Flávio, Maurício, a usina compostagem, o adubo, ele pode ser aplicado para hortifruti? Ele pode ser, porque isso era uma dúvida que quando o Wellington falou da compostagem, isso pode ser usado ou ele é só usado para capineiras, é só usado para fazer ração animal, ou se pode também, porque a gente tem aqui, a gente sabe que nós temos um número muito grande de economia familiar, pessoas que ofertam inclusive seus produtos para o município.
Essa usina compostagem, o produto dela, o adubo, eles podem ser usados para hortifruti, para